Exercício 3. Analise o circuito abaixo esquematizado. Este é um circuito em série ou em paralelo? Bom, este circuito é um circuito em paralelo. Letra A. Olha só, a corrente elétrica, ó, ela vai subir. Quando ela chegar aqui, ó, vai descer um pouquinho para cá e vai passar outro pouco para cá. Ó, vou ter corrente vindo para cá e indo para lá. Chegar aqui, ela vai descer um pouquinho para cá e vai continuar um pouco para lá. Vai descer um pouquinho aqui, vai passar outro pouco para lá. E assim por diante. Ele é um circuito em paralelo. Ó. A corrente elétrica, ela muda, ela se divide aí no caminho. Com isso, a gente já pode até concluir que a corrente elétrica, neste caso, por se tratar de um circuito paralelo, o I vai ser igual à soma das correntes. Ó. A corrente elétrica total vai ser igual à soma de todas as correntes. Ó. Passa um pouquinho para cá, um pouco para lá, um pouquinho para cá, um pouco para lá. Então, I1 mais I2 mais I3 mais I4. Então, em um circuito em paralelo, ligação em paralelo, a corrente elétrica total do circuito é a soma de todas as correntes. E a DDP? O U vai ser igual a DDP que chega no primeiro resistor, U1, é igual a DDP que chega no segundo, U2, que é igual a U3, que é igual a U4. Ou seja, a DDP é a mesma em todos os resistores. Vamos lá. Letra B. Calcule a resistência equivalente. Letra B. Resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente de um circuito paralelo com N resistores vai ser igual a 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1, que é igual a 1 sobre R2, que é igual a 1 sobre R3, que é igual a 1 sobre R4. Essa é a formulazinha para definir resistência equivalente. Então vamos substituir os valores. Isso aqui vai ficar 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, nosso R1 vale 20. Opa, desculpa, é mais. Mais 1 sobre R2, que é 10, mais 1 sobre R3, que é 40, mais 1 sobre R4, que é 30. Então vai ficar 1 sobre REC, que vai ser igual. Denominadores diferentes, nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum disso aí. Mínimo múltiplo comum entre 20, 10, 40 e 30. Olha lá, dá 2, dá 10, dá 5, dá 20, dá 15. Ainda dá por 2, ó. Dá 5, desce o 5 porque não dá para dividir por 2. 20 por 2 dá 10, desce o 15 porque não dá para dividir por 2. Ainda dá por 2, ó. Dá 5, 10 por 2 dá 5 e desce o 15 porque não dá para dividir por 2. O 15, ele vai dar por 3, ó. Aí dá 5, dá 5, dá 5, 15 por 3 dá 5. Aí dá 5 aqui, ó. Aí dá 1, dá 1, dá 1 e dá 1. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. Então, mínimo múltiplo comum entre 20, 10, 40 e 30, 120. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 20 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 120 dividido por 10 dá 12. Vezes 1 dá 12. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes 1 dá 3.
120 dividido por 30 dá 4. Vezes 1 dá 4. Então, 1 sobre REC vai ser igual a 6 com 4, 10. 10, 3, 13 com 12, 25 sobre 120. Agora aqui a gente multiplica isso aqui em cruza. Então nós vamos ter que 25 REC vai ser igual a 1 vezes 120, 120. Então REC vai ser igual a 120 dividido por 25. A resistência equivalente disso aí, 120 dividido por 25, 4,8 ohm. Está resolvido a letra B, certo? A letra C. Para a letra C, só um minuto. Letra C pede a potência. Letra C, calcule a potência total do circuito. Letra C. Potência. Potência P é igual a U vezes o I. Potência total do circuito vai ser igual a tensão vezes a corrente elétrica. Só que a gente ainda não tem o valor da corrente elétrica total do circuito. Corrente elétrica, U igual a REC vezes o I. Preciso achar o I para resolver aqui. Então, o total, 24 volts. O REC, 4,8. 4,8 ohm, que a gente encontrou, vezes o I. Então, o I vai ser igual a 24 dividido por 4,8. O I vai ser igual a 5 amperes. Esse é o valor da corrente elétrica total do circuito. Tendo o valor da corrente elétrica total do circuito, a gente consegue encontrar o valor da potência. Potência é igual a U, 24 volts, vezes a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica, 5 amperes. Então, a potência vai ser igual a 24 vezes 5, 120 watts, que é a unidade de medida para potência. Está feita a letra C. Vamos ver agora a letra D. Qual o valor da voltagem em cada um do resistor? Letra D. Valor da voltagem em cada um dos resistores. É uma ligação em paralelo. Ligação em paralelo, circuito em paralelo, a DDP vai ser a mesma em todos os resistores. Então, o U é igual o U1, que é igual o U2, que é igual o U3, que é igual o U4. Então, o U1, 24 volts, o U2, 24 volts, o U3, 24 volts e o U4, 24 volts. Ou simplesmente, para ficar mais limpo, nosso exemplo aqui, todos os U's aí vão ser iguais a 24 volts. Está resolvido a letra D. Aí a nossa letra E, calcule a intensidade da corrente elétrica que passa em cada um dos resistores. Então, olha só, a corrente elétrica, a DDP é a mesma. A corrente elétrica vai mudar. Aqui a gente vai ter um I1, aqui a gente vai ter um I2, aqui um I3 e aqui um I4. A corrente elétrica do circuito ligado em paralelo é a soma, a corrente elétrica total é a soma de todas as correntes. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para a gente encontrar. Então, letra E.
letra E. U igual a R1 vezes o I1. Aqui eu até poderia colocar o U1, mas o U é igual em todos os resistores. Então, o U vale 24. O R1 vale 20 vezes o I1. Então, o I1 vai ser igual a 24. O 20 que estava multiplicando passa dividindo. O I1 vai ser igual a... Deixa eu ver... 1,2 ampere. Tá aí a corrente elétrica que vai passar no primeiro resistor. O I2, desculpa, seria U2, vou deixar só U, R2 vezes o I2. O U vale 24. O R2 vale 10 vezes o I2. Então, o I2 vai ser igual a 24. O 10 que está multiplicando passa dividindo. O I2 vai ser igual a 24 dividido por 10, 2,4 ampere. O I3. O I3, U igual a R3 vezes o I3. O 3, ou simplesmente o U, vale 24. O R3 vale 40 vezes o I3. Então, o I3 vai ser igual a 24. O 40 que estava multiplicando passa dividindo. O I3 vai ser igual a 24 dividido por 40, 0,6 ampere. E a última corrente elétrica, U4, ou simplesmente U, vai ser igual a R4 vezes o I4. Então, nosso 24, o R4 está aqui, ó, vale 30 ohm vezes o I4. Então, o I4 vai ser igual a 24, o 30 que está multiplicando passa dividindo. O I4 vai ser igual a 24 dividido por 30, vai dar 0,8 ampere. Com isso, nós concluímos o exercício. Agora, olha só que legal. Se a gente parar para observar, 1,2 com 0,8 dá 2. 2 com 2,4, 4,4. 4,4 com 0,6 dá 5. Que é a corrente elétrica total. Já que o nosso I total do circuito, 5 ampere. O exercício não tinha pedido o valor da corrente elétrica total do circuito, mas se não definirmos o valor da corrente elétrica total do circuito, a gente não consegue, dessa maneira, encontrar o valor da potência. Então tá aí mais um exercício resolvido.